Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer à Fundação Transformar o SNS, na pessoa da sua Presidente, professora Patrícia Barbosa, o convite que nos foi feito para poder participar nesta organização local. Foi com muito agrado que recebemos e acolhemos esta iniciativa e participamos. Agradecer a disponibilidade do Sr. Vice-Reitor e a total disponibilidade da Universidade para imediatamente acolher e abraçar este evento e esta causa e pela sua presença também aqui, o que demonstra o empenho e o projeto da Universidade, aqui muito bem apresentado pelo nosso Vice-Reitor, todo o percurso que a Universidade tem feito, quer ao nível de ensino superior politécnico, quer universitário, quer ao nível da investigação, da cooperação com a sociedade na área da saúde e todo o projeto e percurso que tem feito na área da saúde e, portanto, estamos todos de mãos dadas, estamos todos a trabalhar para o mesmo, estamos todos a trabalhar para a saúde e o bem-estar da população, através da academia, através das instituições ou da assistência e através da investigação. Agradecer particularmente aos nossos convidados para este painel, sentido e propósitos das unidades locais de saúde, naturalmente integrados naquilo que serão as estratégias locais de saúde. Agradecer a presença ao professor Gonçalo Santinha, colega, e, portanto, é professor associado com a agregação do Departamento de Ciências Sociais Políticas do Território da Universidade de Aveiro, é diretor do mestrado em Administração e Políticas Públicas, coordenador da linha Políticas Públicas e Instituições de Inovação da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas, é membro do Conselho Pedagógico da Universidade de Aveiro. Para além da investigação académica, tem cooperado com diversas entidades locais e regionais, com destaque para o trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito da elaboração de estratégias municipais de saúde e estratégias municipais de envelhecimento ativo e saudável. Portanto, eu passaria a palavra para já ao professor Gonçalo Santinha e depois iria apresentando orador a orador. Muito obrigado, Gonçalo. Ora, muito boa tarde a todos. Vamos ver se eu consigo. Ou bom dia a todos. É um prazer que aqui estar. Em primeiro lugar... Diz, força. Peço desculpa, agradecer a presença de todos, os que estão presencial e os que estão à distância. Muito obrigado. Muito bem. Eu cumprimentava, obviamente, a organização e agradecia o convite que foi feito. É um prazer aqui estar, é um prazer discutir estes temas e eu estou aqui, como penso que a maior parte das pessoas aqui está, também para escutar, no sentido lato da palavra, no sentido que é de aprendermos todos uns com os outros, pelo menos é esse o espírito que aqui estou. E a minha apresentação tem este tema, portanto eu vou-me debruçar sobre as estratégias municipais de saúde. É sempre um risco falar a seguir à professora Paula Santana, um risco por quem eu tenho muita admiração, conheço há muitos anos, e portanto é um risco porque primeiro provavelmente vou falar de alguns assuntos que já foram falados e depois porque a qualidade, obviamente, fica aquém daquilo que a professora Paula Santana apresentou. E, portanto, salvo primeiro ponto, eu iria então falar-vos um pouco sobre as estratégias municipais de saúde. Ora bem, eu começava por dizer que em setembro do ano passado, estive numa conferência em Tampere, na Universidade de Tampere. Essa conferência, seminário, tinha o propósito de lançamento, era sobre saúde em todas as políticas e era o lançamento também do Centro Colaborativo da Organização Mundial de Saúde sobre saúde em todas as políticas. E na altura estava presente também a Christine Brown, da Organização Mundial de Saúde, e uma das coisas que ela colocou lá, apresentar os resultados de um estudo, foi precisamente que colocava esta questão, que era o que é importante para as pessoas hoje. E depois mostrava os resultados do inquérito que tinha feito e o que é que as pessoas valorizavam. E por um lado, valorizavam que querem viver bem e não somente sobreviver, querem viver em comunidades seguras e saudáveis e querem e esperam que os decisores formulem políticas públicas que proporcionem melhores condições de vida hoje e no futuro.
Ora bem, e ela apresentava parece-nos um bom resultado. O problema é que, na realidade, e depois ela continua na apresentação, na realidade as coisas não são assim que se passam. Já aqui a doutora Maria do Belém e a professora Paula Santana falaram precisamente sobre estas questões. Há vários indicadores. Um exemplo do indicador é a diferença entre a expectativa de vida e o aumento da expectativa de vida e a expectativa de vida saudável, mas, acima de tudo, é um problema que também é global. E eu chamava a atenção para um artigo muito recentemente lançado, publicado pelo Michael Marmot, em que falava sobre as questões do determinantes em saúde, e ele, nesse artigo, é um artigo em que chama a atenção para o governo britânico precisamente sobre os problemas que existem da saúde da população, e esses problemas decorrem essencialmente daquilo que foi aqui já designado pela professora Paula sobre os determinantes em saúde, ou seja, um conjunto de fatores sociais e económicos que, de facto, necessitam de ser encarados. Na mesma linha de raciocínio, foi há uns dias atrás também publicado os resultados sobre um debate público europeu lançado pelo Observatório, em que mostrava quais é que eram as prioridades em termos de saúde que deviam ser dadas em termos da União Europeia. E se olharem para o gráfico, os dois pontos em cima são essencialmente as que deviam ser dadas prioridades. E as prioridades, de facto, a principal tem a ver precisamente com abraçar ou debruçar-se sobre os determinantes de saúde. E são essas as prioridades que a maior parte dos stakeholders, chamamos-lhe assim, os atores das várias instituições da União Europeia, acham que o próprio papel da União Europeia devia ser precisamente debruçar-se, ter essas preocupações acerca dos determinantes de saúde. E, portanto, o nosso Plano Nacional de Saúde também advoga e fala-nos o que é que são os determinantes em saúde. Não vou aqui alongar este assunto, já aqui debatido, só mostrar-vos aquilo que a última frase que tenho em baixo, no diapositivo, em que nos diz "It's not your genetic code, it's your postcode". Portanto, não é o código genético tanto que interessa, mas é de facto onde nós moramos, os lugares onde nós vivemos. Isso é que influencia, tem um grande impacto na nossa saúde. Há um médico de saúde pública, o Thomas Frieden, conhecido, principalmente dos Estados Unidos, em que ele apresenta muito sumariamente aquilo, ao fim e ao cabo, que a professora Paula também já falou, a professora Paula Santana, em que apresenta-nos uma pirâmide de intervenção em termos de saúde. No topo são aquelas intervenções mais típicas, mais individuais, intervenções mais clínicas, e a base da pirâmide são as intervenções mais de foro coletivo. Os tais determinantes, os tais fatores socioeconómicos e também os fatores de contexto, ou seja, onde nós podemos tomar opções mais saudáveis. E o Frieden aquilo que nos diz é que quanto mais nós atuarmos sobre a base da pirâmide, as nossas políticas incidirem sobre a base da pirâmide, maior impacto tem sobre a saúde das populações. Por outro lado, também, cada vez mais surge a necessidade, e tem-se falado dessa necessidade, também recentemente publicado por este jornal do Observatório, também europeu, de Sistemas e Políticas de Saúde, em que nos fala sobre a importância de darmos conhecimento à própria população e a própria população poder participar cada vez mais nos processos de tomada de decisão em matéria de saúde. Estes, digamos assim, são os fatores que conduziram, ou têm conduzido em diversos Estados-membros, para a questão da descentralização, nomeadamente ao processo de descentralização ou transferência de competências. Aqui podemos o próprio conceito de descentralização ou desconcentração, vamos chamar de transferência de competências para no domínio da área da saúde. Há vários fatores, a questão dos determinantes sociais, a questão da proximidade, a legitimidade na tomada de decisão, como eu acabei de referir há pouco, a ideia das questões da governança em saúde, chamamos saúde em todas as políticas, o próprio envolvimento das comunidades e aqui o papel dos municípios, obviamente, na ideia de place-based, que eu vou pegar mais no final da comunicação, vou falar um pouco do que é isto do place-based, mas a ideia de que os municípios e as comunidades têm um papel muito mais interveniente, ou podem ter, em matéria de saúde. Ora bem, há cerca também de precisamente um mês, faz hoje um mês, também foi uma resolução aprovada, né, foi a última Assembleia da Organização Mundial de Saúde, em que de facto dizia e sublinhava a importância de olhar-se, em que a saúde deve ser olhada e deve ser formulada em termos políticas, não concentrada naquilo que chamamos nas entidades típicas dos cuidados de saúde, típicas do Ministério da Saúde, mas devemos ter esta all of government e all of society approach e, portanto,
a importância também de haver uma coerência política. E eu diria, e isto vai marcar também o resto da minha comunicação, que é o sucesso depois de uma coerência de uma política e do próprio instrumento de política resulta também da própria força política, não de policy, mas agora de politics, a força política que lhe é atribuída. Ora bem, então, nós temos em Portugal o quê? Qual é o quadro político atual neste campo da descentralização de competências na área da saúde? E enquanto instrumento de política, neste âmbito, temos as estratégias municipais de saúde. Atenção, estratégias municipais de saúde não são os planos municipais, não são as estratégias locais, estamos a falar de um instrumento específico, são as estratégias municipais de saúde. Ora bem, o que é que nós temos em termos, só muito sumariamente, em termos de quadro legislativo? A lei, que foi aqui referida pelo Sr. Paulo Santana, inclusive, a Lei de 50 de 2018, portanto é o quadro de transferências para os municípios e as entidades intermunicipais, em termos gerais, que depois, em um conjunto de áreas setoriais, no caso da saúde, foi o Decreto-Lei de 2019. Ora bem, este Decreto-Lei, de facto, ele concretiza a transferência de competências para os municípios e, neste caso, foram transferidas as competências para 201 municípios. 201 municípios porquê? Porque eram aqueles municípios que não eram abrangidos pelas unidades locais de saúde então existentes. Uma só pequena chamada de atenção, regressando no tempo atrás para 2015, este processo também não era novo. Porquê? Porque em 2015, e aqui se calhar a maior parte das pessoas esquece um pouco disso, houve de facto uma delegação de competências, já para alguns municípios, uma tentativa de transferência de competências, onde houve uma iniciativa de projetos piloto. 3 municípios, na altura, Fronteira da Pilhosa Serra e Sozel, de facto abraçaram esta ideia enquanto projeto piloto de transferência na área da saúde. Seria bom, e aí um dos estudos que estamos a fazer, é tentar perceber qual foi o processo de aprendizagem que decorreu desses projetos piloto. Não sei verdadeiramente do ponto de vista político qual foi o processo de aprendizagem, porque depois a legislação em 2018 e 2019 é precisamente igual àquela que foi em 2015, portanto, é porque deve ter sido um resultado positivo. Depois, só para dizer que regressamos um pouco mais após o lançamento da legislação em 2019, para 2020 houve 3 prorrogações de prazo, porque havia um período de transferência de competências que dizia em 2019 para os municípios, que era num determinado período de tempo, que entanto foi prorrogado, por causa de um conjunto de dificuldades de articulação entre o Ministério e os municípios. E depois há uma outra legislação que tem a ver com, que é o 102/23, tem a questão das unidades locais de saúde, que é o novo modelo de organização. E porque é que isto é importante para as estratégias municipais de saúde, neste processo de centralização? Porque o número de municípios deixa de ser de 201 para passar a ser 278 municípios. Ou seja, todos os municípios que agora integram os ULS, as unidades locais de saúde, passam a estar envolvidas neste processo também de transferência de competências. Ora bem, então qual é o estado da arte política atual? Ou, se quiserem, numa outra questão, qual é a importância que é atribuída do ponto de vista político a esta questão. E quando olhamos para quando refletimos sobre a importância política, nós olhamos para a parte local, a nível local, e vamos olhar para o nível nacional. Okay? Porque, mais uma vez, o sucesso de um instrumento e de uma política decorre também da força política que lhe é atribuída e pela própria coerência que existe entre os diversos níveis de atuação. Ora bem, a nível local, portanto, vamos começar na altura que se previa foi em 2019, foi lançada a lei, e, portanto, em 2020, o que é que nós temos em termos de disponibilidade de municípios que aceitaram este pacote de transferência de competências na área da saúde? 12 municípios. Portanto, um ano decorrido depois da transferência, somente 12 municípios é que tinham aceitado. Passado o ano 2021, no total, 20 municípios. Portanto, um ano depois, só mais 8 municípios é que aceitaram. 2022, chegamos aos 55 municípios. Okay? Portanto, mais 35 municípios. Muito pouco. E vejam, não há qualquer relação também geográfica, se forem olhando, em relação, nós vamos tentar fazer aqui algumas correlações, a ver se há alguma correlação em termos de indicadores desta evolução. Ainda estamos em processo de análise com vários indicadores, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista político, etc.
Vamos dar o salto agora, nós temos a tal legislação de 2023, não é, da reestruturação, portanto passa a ser 278 municípios, e agora em 2024, os dados mais recentes mostram que já temos 186. Agora é interessante, se olharem para o mapa, este mapa dos municípios que aceitaram já a transferência para os municípios, este mapa que nós vemos agora aqui é o mapa da geografia das unidades locais de saúde, como elas se encontram organizadas no território, e este mapa mostra-nos a azul os municípios que integram as unidades locais de saúde que ainda não aceitaram. Portanto, temos aqui claramente no interior e a questão do Alentejo para resolver em termos de aceitação do processo de transferência de competências. Ora bem, eu falei a nível local e agora vamos dar o salto para o nível nacional, como é que está a ser feita esta transferência, esta aceitação política, digamos assim. A melhor forma de o fazermos é analisarmos os principais instrumentos de orientação nacional em matéria de saúde. E o que é que eles nos dizem? Nós temos o quê? O Plano Nacional de Saúde. Vamos ver então qual é que é a importância atribuída aos municípios. E os únicos 2 parágrafos que falam sobre municípios são estes que aí estão. Okay? Não há qualquer menção, mais nada, nem qualquer menção às estratégias municipais de saúde, aos próprios instrumentos a nível local. Qual é o outro instrumento que temos? Acabadinho de lançar, o Plano de Emergência de Saúde. Qual é a informação que nós temos em termos de municípios? Nenhuma informação é feita sobre os municípios. Em relação, a única coisa mais próxima, fala de facto da importância, a implementação de um programa de prevenção de doenças e promoção da saúde, onde advoga a importância de olhar para estas questões da promoção da saúde, mas os municípios ficam novamente ausentes, assim como qualquer instrumento que lhes esteja associado. Ora bem, e o que é que isto se repercute em termos do percurso, do impacto agora do instrumento que eu falava há pouco, das estratégias municipais de saúde? Uma das formas de vermos é através do número de estratégias que já foram elaboradas até o momento e quais são os quadros de referência, de base conceptual e os critérios de intervenção. Este é, sensivelmente, de acordo com a informação que existe disponível, é o número de estratégias, cerca de 14 estratégias municipais de saúde que estão disponíveis e que há informação que estão implementadas, estão completas, okay? Finalizadas. Em matéria também dos quadros de referência, o que é que nós sabemos? O próprio Decreto-Lei, em matéria de transferência de competências para a criação do instrumento da Estratégia Municipal de Saúde, é muito vago quando diz isso. Diz que deve seguir as orientações do Plano Nacional de Saúde e, de resto, pouco mais informação. Diz que deve ter objetivos, eixos, metas e nenhuma outra informação. Ora bem, portanto, é natural que a base conceptual, os quadros de referência de cada estratégia, que é feita, há pouco estivemos a ver aqui as de Coimbra, eu estive envolvido em algumas outras estratégias municipais de saúde, há outros colegas que estiveram envolvidos nas poucas outras estratégias municipais de saúde e, de facto, aquilo que vemos é que os próprios quadros de referência, a forma, as estruturas, a metodologia usada difere. Quando nós queremos pensar a saúde num território como um todo integrado, porque os territórios têm as suas características e os seus contextos, as suas necessidades locais, mas devem ser vistos de uma forma integrada, obviamente que isto tem os seus problemas. O que é que eu vinha também propor aqui, e em matéria de conclusão, eu já passo, pegando um pouco neste senhor, que é o Donald Hebb. O Donald Hebb, aquilo que é conhecido, portanto, foi o pai da neuropsicologia. Ele tinha uma afirmação, um trabalho seminal que foi feito, que ele apresentou, na Organization of Behavior. A frase não era exatamente esta, mas é repercutida, é dita várias vezes, mas é cells that fire together, wire together. Ou seja, a sinapse entre 2 neurónios é reforçada quando ambos são ativados em simultâneo ou repetidamente. Ora bem, e a ideia é precisamente essa. Da mesma forma que os neurónios precisam se ativar conjuntamente para fortalecer as suas conexões, aqui os municípios e o Governo claramente precisam de colaborar e criar as condições necessárias para que as estratégias de saúde, de facto, as municipais de saúde, se tornem efetivas e relevantes. Se não, caso contrário, não são. E o que é que eu, de facto, propunha, do ponto de vista de política pública? É algo que eu tenho vindo, em diversas instâncias, procurando dizer, ponho aqui em inglês porque fica mais fácil, porque na língua anglo-saxónica, de facto, em alguns países tem-se abordado esta ideia do place-based. Se quisermos traduzir isto, será uma estratégia nacional para a saúde e o bem-estar de base territorial, ou com base nos lugares, e, portanto, será, de facto, uma estratégia em que sirva de quadro orientador nacional
para os municípios, digamos assim, um mapa neural, se quisermos dizer, e daí também a imagem, portanto, que vai orientar as diversas estratégias municipais de saúde e, obviamente, tem que estar assente num quadro conceptual. Eu vejo aqui estes exemplos de 4 conceitos que devem servir de base para a elaboração. A ideia de muito rapidamente, também, como o tempo presumo que já esteja a acabar, a ideia de sindemia. Sindemia não é um conceito novo, é um conceito, obviamente, que surgiu na década de 90, um antropólogo médico, mas foi essencialmente agora mais recentemente, por causa da pandemia, da Covid-19, em que junta a ideia de epidemia à sinergia. E, portanto, na prática, que estamos a falar, este contexto realça a importância de que se devem, há contextos, o território é heterogéneo e os contextos têm profundas desigualdades. E, portanto, os resultados, obviamente, que se nós não tivermos em consideração este aspecto, obviamente que os resultados, quando nós olhamos para os territórios, eles vão agravar as desigualdades existentes. O segundo conceito é a covitalidade. A ideia de covitalidade aqui é em contraponto à comorbilidade. Portanto, todos nós sabemos o que é comorbilidade, e, portanto, aqui a ideia não é um conjunto de patologias ou de doenças, o que nós temos aqui é a ideia de apostar em dinâmicas sistémicas para alimentar novas vitalidades no território, tendo em conta as diversas características contextuais específicas, culturais, sociais, económicas, de saúde, etc. Temos a ideia de saúde, obviamente o conceito de saúde em todas as políticas, aliás, mas desde o ano passado a própria Organização Mundial de Saúde já começa a mudar esta ideia de saúde em todas as políticas para saúde para todas as políticas, portanto, transformar o em no para. Portanto, aqui a ideia é questões da governança, obviamente as questões da governança, a articulação, a professora Paula Santana também falou nisso há pouco, e por fim a questão também de placemaking, que se interligam, aliás, estes 4 interligam-se com a questão do place-based. O placemaking aqui, a ideia não é só as questões de desenho urbano, de espaço urbano, do território em si, mas é também a questão de olharmos para as identidades sociais, culturais, económicas dos próprios territórios e a questão da auscultação das próprias comunidades nos próprios processos de participação que eu disse há pouco. E, portanto, adotar a parte conceptual, definir critérios comuns para uma implementação integrada, mas adaptada a cada território, a cada contexto, e isto, obviamente, esta definição de critérios comuns vai ajudar a esta visão integrada de todo o território e vai permitir uma melhor também alocação de fundos, inclusive, para apoio aos próprios municípios na implementação das estratégias, e também, e por fim, definir uma agenda de futuro com força política. Mais uma vez, eu termino com a frase que eu disse há pouco: o sucesso de um instrumento de política resulta, obviamente, ou mede-se pela força política, agora de politics, que lhe é atribuída. Se não houver esta força política, esta vontade de articulação de baixo e de cima, de facto, não é possível, as estratégias municipais de saúde não vão resultar, torna-se difícil num panorama de articulação já de si com as próprias ULS, obviamente, com as unidades locais de saúde, e, portanto, e com outras estratégias que existem no próprio território. E, portanto, era isto, de facto, esta reflexão que eu trouxe aqui para partilhar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Gonçalo Santinha. Iríamos deixar as questões para o final, depois da apresentação dos vários preletores. Obrigado à doutora Miriam Ferreira por ter aceito estar e participar neste debate sobre o sentido e propósito das unidades locais de saúde. A doutora Miriam Ferreira faz parte do Círculo de Amigos e Colaboradores da Fundação para a Saúde, é licenciada em Sociologia pelo ISCTE, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. É coordenadora do gabinete do projeto Seixal Saudável do município do Seixal e coordenadora técnica da rede portuguesa de municípios saudáveis desde o ano 2002. Muito obrigado, doutora. Agora está. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite
para estar aqui presente hoje neste encontro dos Estados Gerais para apresentar a perspectiva das autarquias nesta matéria. Dizer-vos que eu trago muito mais dúvidas do que certezas, muito mais questões do que certezas, algumas angústias, naturalmente, de quem vem do lado dos municípios, uma linguagem muito menos académica, peço desculpa, muito mais do dia-a-dia, da realidade dos municípios, mas penso que é uma perspectiva importante para nós pensarmos de que forma é que nós temos aqui, ou proporcionamos equilíbrios entre a saúde, o setor da saúde e os municípios e também os outros setores, no sentido de caminharmos cada vez mais para uma afirmação das estratégias locais de saúde. Os municípios já hoje aqui foram até bastante focados sobre a importância que eles podem ter nestas matérias. Dizer-vos, com este slide, o meu objetivo é chamar a vossa atenção para esta matriz de complexidade e também de diversidade de áreas de trabalho que nós temos nos municípios e de instrumentos de trabalho e de estratégias de trabalho. Portanto, sempre com vista ao desenvolvimento de políticas públicas que possam, de facto, melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem nos municípios, as condições do território e o seu impacto na saúde e na qualidade de vida. E, portanto, há um conjunto de áreas, todas elas muito nos determinantes da saúde, há um conjunto de áreas que são responsabilidade direta dos municípios, que só eles têm, as questões do espaço público, da higiene urbana, do ordenamento do território, da recolha de resíduos, a qualidade da água, a qualidade do ar. Portanto, há um conjunto de áreas, de facto, com legislação muito própria e que os municípios atuam no sentido de melhorar esses determinantes. E depois todo um conjunto de áreas que são atribuições, não sendo competências diretas, algumas já se tornaram competências diretas, como é o caso do social, como é o caso da educação, em que os municípios receberam competências diretas, a saúde também, alguns municípios ainda não aceitaram transferência de competências nessa área. O desporto também, uma área muito importante, com um grande impacto nos estilos de vida e na qualidade de vida das pessoas e, portanto, acho que aqui pode-se observar que os municípios também pensam muito sobre o território, também pensam muito sobre de que forma é que podem melhorar a vida das pessoas que habitam e, por isso, desenvolvem planos estratégicos e planos de desenvolvimento dos determinantes, quer sociais, quer dos outros determinantes da saúde. E poderia falar dos planos de desenvolvimento desportivo e das cartas desportivas, que no fundo olham para o território e definem de que forma é que e onde é que os equipamentos desportivos podem e devem ser construídos também para que as pessoas possam utilizar e possam promover estilos de vida saudável, mas também o Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil, também o Plano Diretor Municipal, o Plano de Desenvolvimento Económico, mas centrar-me muito aqui na área do social e na área da saúde e na importância de olharmos para estas duas áreas e para o grande impacto que os determinantes sociais têm na saúde e de que forma é que nós devemos trabalhar mais articuladamente neste domínio. E, portanto, seguindo esta lógica das questões e das inquietações e das perguntas que nós fazemos nos municípios, acho que é importante nós pensarmos porque é que, por vezes, os municípios apresentam algumas resistências ao setor da saúde. Nós sabemos que, e os municípios que estão nas cidades saudáveis já há alguns anos, que nós temos trabalhado esta questão de que a saúde é muito mais do que a doença, não é? Há muitos anos que trabalhamos esta questão, que a saúde é muito a forma como nós intervimos nos seus determinantes, olhar para os determinantes de uma forma crítica e pensar de que forma é que os municípios, porque têm de facto um conjunto de competências, porque têm recursos, porque têm pessoas, porque no território lideram parcerias, procuram gerar consensos, de que forma é que os municípios têm um papel muito importante nestas matérias. E foi por isso que a Organização Mundial da Saúde, quando criou o projeto das cidades saudáveis, definiu que os municípios deveriam ser os municípios os promotores desse projeto, são eles os responsáveis por no território liderarem e criarem sinergias para promover a saúde e a qualidade de vida e são eles, de facto,
o ator social, digamos assim, responsável por este projeto. Porque, de facto, há recursos, há potencial, há conhecimento, há visão, há um contacto direto com as pessoas e é fundamental que isso aconteça. Agora, de facto, muito embora os municípios percebam a importância e percebam e tenham, no geral, uma boa relação com o setor da saúde, e isso viu-se na pandemia, o quanto os municípios foram importantes, há algumas resistências e aquilo que aqui foi dito pelo colega que falou antes de mim, quando nós vimos que os municípios resistiram muito a aceitar competências na saúde, não é? E isso, alguma coisa deve significar. Por que motivo também os conselhos da comunidade não vingaram, não é? Nós sabemos que a legislação criou, quando foi a reforma dos cuidados de saúde primários, os conselhos da comunidade, mas de facto eles não se impuseram. Eles deveriam ser liderados pelos municípios e na generalidade não se impuseram. Também acho que é uma reflexão que devemos fazer. Por que razão a abordagem das estratégias locais de saúde também não se conseguiu impor? E eu acho que não se impôs porque nós agora saltámos para as estratégias municipais de saúde. Agora falamos de estratégias municipais de saúde, falamos de conselhos municipais de saúde, portanto, nós percebemos que a legislação tem vindo a alterar, as reformas, saltamos de reforma para reforma e se calhar deveríamos pensar um pouco mais também porque é que estas questões não se chegaram a impor e a implementar. E como é que nós podemos desenhar e implementar uma estratégia municipal de saúde liderada pelos municípios no modelo unidade local de saúde, porque agora também se criaram as unidades locais de saúde e as estratégias municipais de saúde estão na lei, mas a própria lei ainda não se adequou à criação das ULS e, portanto, temos que pensar também se os municípios vão liderar as estratégias municipais de saúde, que é isso que a lei diz, naturalmente em parceria, obviamente, e depois as ULS têm outro tipo de lideranças, peço desculpa, portanto temos que perceber como é que estas questões se implementam, se pensam, se articulam, enfim. E também devemos pensar se a estratégia municipal de saúde poderá constituir uma oportunidade para a afirmação da abordagem multidimensional das estratégias locais de saúde. E também como, no fundo, potenciar as redes locais existentes no desenvolvimento destas estratégias locais de saúde, estratégias municipais de saúde. Portanto, nós do lado dos municípios, o que pensamos é que, de facto, para cooperar com efetividade é preciso nós compreendermos, é preciso estarmos envolvidos e é preciso também sentirmos valorizados. E nós sabemos que a saúde é um setor muito complexo e centrado em si próprio, com estruturas e subestruturas muito intrincadas, uma linguagem pouco acessível. Portanto, nos municípios, quando se começou agora a falar muito da lei da transferência de competências, era difícil porque os autarcas perguntavam, mas o que é isto da CSS, o que é isto da SPMS, o que é isto os ACs, e o que é isto agora das OLS, e, enfim, é difícil. Eu pergunto também, se calhar também do lado da saúde tem dificuldade na nossa linguagem. A questão é, estamos abertos todos a falar sobre elas, estamos abertos todos a desconstruir estas questões. As reformas, nós sabemos que há reformas que não se cumpriram em pleno e que dão lugar a novas reformas que estão a acontecer. É importante avaliar, é importante o diálogo, uma reflexão, uma fundamentação. Portanto, nós temos, às vezes, nos municípios, precisamos também de compreender quando nos dizem vocês são muito importantes para a saúde e para a implementação da transferência de competências, para o desenho da estratégia municipal, para as estratégias locais, mas nós temos, de facto, que compreender aqui o porquê e como é que, em conjunto, podemos fazer caminho. Depois, honestamente, o acesso, eu sei que isto não é o principal, nós nas cidades saudáveis sabemos que não é o principal e falamos muito nisto, não é? O setor da saúde é importante na saúde e na qualidade de vida, não é o único, há que valorizar outros setores e já hoje amplamente foi aqui falado sobre isso, não me vou detalhar porque a evidência científica existe e já foi explicada. Mas quando se fala muito que os municípios têm que ter mais competências também na saúde e potenciarem-se nesse sentido,
de facto, há dificuldades na saúde que estressam muito os municípios e acho que é importante compreender e faz sentido e é entendível que assim seja, porque nós sabemos que a dimensão do acesso aos cuidados de saúde é uma dimensão muito importante também, não é, para as pessoas, na resposta em saúde, e nós sabemos manifestamente que aqui há uma grande dificuldade. Há muitos municípios com elevados número de utentes sem equipa de família e, de facto, isto cria muito stress aos municípios, porque, de repente, os autarcas vêm-se com abraços com esta questão de que não há acesso à saúde ou há dificuldades no acesso à saúde e agora como é que nós vamos fazer? E os municípios também sentem esse peso e sentem esse stress. Depois, nós sabemos que também há um subfinanciamento do domínio da prevenção e da promoção da saúde. Isto é factual. E os municípios equilibram muito o prato desta balança, porque se olharmos para o meu primeiro slide, nós podemos ver que todos aqueles determinantes da saúde, de intervenção direta dos municípios, os municípios fazem muito pela promoção da saúde, atuam muito nos determinantes da saúde. Sinceramente, às vezes pensamos que há uma certa discrepância entre o discurso e a prática, em termos do reconhecimento do papel dos municípios nos domínios da saúde e dos seus determinantes, porque a própria lei da transferência de competências veio dizer agora os municípios, a partir de agora, vão ter competências na promoção da saúde. A questão é que os municípios já tinham muitas competências na promoção da saúde, já faziam muito. E a verdade é que se diz que os municípios são muito importantes, mas depois não há, entre o dizer e o reconhecer, achamos que há aqui, eu pelo menos acho que há aqui um certo hiato que necessita de uma reflexão. Os determinantes sociais da saúde, de facto eu trago aqui esta área, porque nós percebemos que tem um grande impacto naquilo que é a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nós sabemos que as condições de vida das pessoas e das famílias, a pobreza, a exclusão social, a escolaridade, os níveis de literacia, as desigualdades no acesso e também a vulnerabilidade social dos migrantes, das pessoas em situação de sem-abrigo, das pessoas idosas, das pessoas vítimas de violências, das crianças e dos jovens. De facto, sabemos que estes determinantes têm um grande impacto na saúde e qualidade de vida. E as cidades saudáveis, que até surgiram muito antes, esta abordagem holística dos determinantes da saúde, que nasceram muito antes, a professora Paula Santana também falou, do ano em que a Rede Portuguesa foi criada, o ano em que o projeto das cidades saudáveis nasceu na OMS. Uns anos depois, as redes sociais, de facto, também se estabeleceram nos territórios e pensam muito sobre estas matérias, têm um olhar muito atento sobre as matérias dos determinantes da saúde e é uma área que, de facto, os municípios refletem muito sobre ela e investem muito porque é fundamental nós, de facto, darmos mais condições de vida às pessoas, trabalharmos nestes domínios dos determinantes sociais da saúde, porque sabemos que trabalhando neles nós conseguimos mais ganhos em saúde. E por isso há imensos projetos. Nas redes sociais nós temos os planos de desenvolvimento social que se desenvolvem suportado naquilo que é o diagnóstico social e estas redes são, de facto, uma medida de política social que tem sido fundamental desde a sua criação para alavancar áreas de desenvolvimento social do território no sentido de estreitar o seu potencial na promoção da saúde. E se pensarmos na multidimensionalidade das estratégias locais de saúde, que de facto elas são multidimensionais, eu trago aqui este slide que tem como objetivo pensar de que forma é que estas estratégias locais de saúde de facto são transversais. Por um lado, ao enfoque que as redes sociais dá, muito em particular, não só, mas muito em particular nos determinantes sociais da saúde, e depois um enfoque mais alargado, que a rede de municípios saudáveis, as cidades saudáveis, tem sobre os outros determinantes da saúde que complementam também esta abordagem dos determinantes sociais e que, em conjunto, de facto, procuram melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas que residem nos territórios. E estas estratégias locais de saúde têm que ser, de facto, transversais e são multidimensionais nestes domínios. As estratégias locais de saúde são uma realidade, podem ser uma realidade, existe a possibilidade delas se afirmarem.
Eu penso que nós, ao olharmos para variáveis de contexto, nós podemos dizer que temos boas variáveis de contexto, temos lideranças, temos capital social, portanto temos pessoas empenhadas, temos conhecimento, temos recursos e temos redes de parcerias nas mais diversas áreas, que têm naturalmente que ser potenciadas. E depois, se pensarmos em algumas variáveis de processo, eu acho que nós temos que melhorar na inteligência colaborativa, temos que articular os instrumentos de diagnóstico e planeamento existentes, porque são muitos, de facto. É preciso olhar para eles, integrá-los e potenciá-los. Temos que definir metas concretas, melhorar aqui na definição de metas e pensar como é que nós podemos alcançar melhores resultados em saúde, mais ganhos em saúde, e temos que articular atividades e projetos, também melhorar nesta medida. E tudo isto é, no fundo, um processo de mudança. Nós também nos municípios procuramos e somos muito pressionados pela realidade do dia-a-dia, pela resposta concreta às necessidades que são identificadas nos territórios, às pessoas. E nós sabemos que temos que diariamente estar preparados para ajustar, planear, fazer, sempre numa perspectiva de melhoria contínua, no fundo em roda, não é? Ajustar, planear, fazer, melhorar, ajustar, planear, fazer, melhorar. E desta forma, com uma inteligência colaborativa e com parcerias sólidas e consolidadas e diálogo e procura das melhores soluções, acho que podemos alcançar mais e melhor em termos de saúde e qualidade de vida. Portanto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, doutora Miriam Ferreira. Passaremos agora para o professor João Firmino Machado, que nos vai falar da evolução desejável das ULS para melhor saúde e bem-estar da população. O professor João Firmino Machado é médico de saúde pública, mestre em estatística, pós-graduado em gestão de unidades de saúde e doutorado em saúde pública. É investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, na área das doenças não transmissíveis. Atualmente desempenha as funções de professor do Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro, sendo o diretor, vai ser o diretor ou coordenador do mestrado integrado em Medicina e igualmente vice-presidente do Centro Académico Clínico Egas Muniz, e sendo ainda assessor do Conselho de Administração da ULS Gaia Espinho. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra. Sei começar a dar aqui um jeitinho no slide para fazer expandir, ele está desfocado, desculpa lá. Aqui está a câmera muito desfocada. Bom dia a todos, obrigadíssimo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a fazer uma partilha de algumas reflexões e também de algum trabalho concreto nesta área convosco. Eu agora irei pôr uns óculos ligeiramente diferentes daquilo que foram os óculos dos panelistas anteriores e, portanto, agora irei pôr os óculos de quem está do lado da prestação dos cuidados de saúde e das organizações de saúde. E, portanto, irei trazer-vos um pequeno desafio e também uma pequena experiência prática de uma ULS, da ULS Gaia Espinho em particular. Dizer-vos que aquilo que irei trazer é uma pequeníssima parte deste grande tema que está ali no título, portanto, da evolução das ULS para melhor saúde e bem-estar da população, e irei focar-me num dos desafios que as ULS também trouxeram, que foi o desafio que se prende com a alteração da forma como financiamos as instituições que prestam cuidados de saúde,
em que passamos de um modelo, grosso modo, que privilegia volume de produção, quantidade de consultas, quantidade de urgência, quantidade de cirurgias que efetuamos, para um modelo que é por capitação e que, portanto, tenderá, esperamos nós, a privilegiar valor que é entregue à população. E, portanto, é nesse quadro que vos trago um projeto, e um projeto que foi iniciado a sua implementação na Unidade Local de Saúde de Gaia Espinho desde o início deste ano civil e que está agora em processo de transferência para as outras unidades locais de saúde do Centro Académico Clínico. Este projeto nós batizamos-lo de Clínicas Multidisciplinares 360 graus, como o nome indica, são multidisciplinares, mas são também orientadas e focadas na entrega de valor ao utente. Ou seja, não estamos só focados em realizar atos, estamos focados sim em entregar valor. Parece que é similar, mas bastante diferente. O primeiro aspecto para que este projeto seja possível é o facto de nós termos que partir para este projeto utilizando uma rede e, portanto, nós não começamos este projeto sozinhos. Nós começamos este projeto com vários elementos que são estratégicos, desde logo o nosso Centro Académico Clínico e as instituições que o compõem, ou seja, uma universidade, onde nós estamos hoje, a Universidade de Aveiro, 4 unidades locais de saúde, a OLS Gaia Espinho, mas também outras 3 OLS, de forma simples, Matosinhos, Feira e Aveiro, mas também, e não menos importante, um parceiro tecnológico que nos vai ajudar a implementar e operacionalizar esta estratégia de modificação da forma como prestamos cuidados aos nossos utentes. E então, exatamente em que é que consistem estas clínicas que promovemos a sua criação e que já estão, algumas delas, em operação neste momento? Desde logo tivemos que alterar a forma como nos organizamos e como as equipas no terreno trabalham e prestam cuidados. Este é o modelo mais clássico, não é, que nós temos nas instituições de uma forma geral, ou seja, o modelo de verticais, ou seja, que promove ping-pong dos utentes entre os vários serviços, isso é um clássico, não é? Portanto, temos um serviço, temos outro serviço, temos outro serviço, temos uma unidade funcional, cada um deles trabalha como uma espécie de uma pequena ilha dentro desta grande organização. A ideia das clínicas multidisciplinares é que nós possamos ter um foco no utente, e não só nas palavras, nos documentos bonitos, mas também na ação, ou seja, naquilo que nós efetivamente entregamos ao utente. Ou seja, é a garantia de que nós temos profissionais hiperespecializados na prestação de um determinado tipo de cuidados, seja eles preventivos, terapêuticos, de reabilitação, de paliação, mas que os centramos e organizamos em torno do utente e não em torno das organizações. Pronto. E esse é o conceito por detrás de uma clínica multidisciplinar. Mas nós acrescentamos também aquele aspecto que está ali no final do nome, que é baseados em valor. Ou seja, novamente, não estamos interessados em apenas fazer volume, estamos interessados em entregar valor ao utente. E, por exemplo, trago aqui um exemplo operacional, que é a nossa primeira clínica a ser criada, que é a clínica de gestão da anemia pré-operatória dos nossos utentes, que nós chamamos de forma simpática Patient Blood Management, é esta clínica, em que, na prática, nós classicamente, neste tipo de situações, teríamos o serviço de anestesia a fazer qualquer coisa, teríamos o serviço de imunoterapia a fazer qualquer coisa, o serviço de hematologia a fazer qualquer coisa, os nossos médicos de família a fazer qualquer coisa, e então a ideia é que, em vez de nos organizarmos por verticais, passarmos a organizar em situações que a diferenciação seja relevante, organizarmos por horizontais, ou seja, através de clínicas, em que a clínica integra profissionais que vêm de diversos verticais, ou seja, de diversos serviços ou unidades funcionais ou grupos de trabalho. Portanto, este é o conceito operacional. E agora, o que é que nós queremos obter? Para nós termos uma clínica que funciona com base em valor, nós precisamos de algumas coisas. E eu diria que essencialmente precisamos de 4 grandes coisas, que são aquelas que estão aqui neste círculo do vosso lado esquerdo e que eu se calhar daria alguns segundos de foco. Nós precisamos daquilo que habitualmente nós nos preocupamos quando prestamos cuidados de saúde, que são os CROMs, portanto os Clinical Outcomes, ou seja, doente, foi amputado, não foi amputado, foi internado, não foi internado, morreu, teve uma infecção, ok.
coisas que interessam normalmente aos profissionais de saúde na sua prática habitual, mas que, não obstante nos importarem, nós temos que as medir, quantificar e tornar disponíveis nas nossas clínicas, como é óbvio. Segundo aspecto, no vosso canto superior direito, são os Patient Reported Outcomes, ou seja, não interessa só saber e quantificar e medir de forma regular aquilo que interessa aos profissionais de saúde, mas também aquilo que interessa ao utente. Porque se calhar ao utente interessa a sua qualidade de vida, a capacidade de realizar as atividades cotidianas. Se calhar interessa um outro conjunto de indicadores e de métricas que não são exatamente aquelas que normalmente mais interessam ao profissional de saúde. Depois existe uma outra dimensão ali no vosso canto inferior direito, que são os PREMs, portanto os Patient Reported Experience Measures, ou seja, isto na prática será qualquer coisa como: fui ao local de prestação de cuidados de saúde, certo, mas as pessoas foram simpáticas, as infraestruturas eram adequadas, como é que correu o processo da minha consulta, do meu internamento, do contacto com a instituição que me prestou os cuidados de saúde, correu bem, correu mal, estou satisfeito, não estou satisfeito. E por último, e também não menos importante, são os dados financeiros, ou seja, quanto é que custou prestar cuidados à Rosa, ao António, ao Manel. Não um custo compreensivo, não um custo médio, mas quanto é que custou especificamente prestar aquele nível de cuidados àquele utente. De forma a que nós possamos dizer quanto é que custou entregar uma determinada quantidade de valor que estamos a medir e quantificar através das outras três dimensões. Finalidades e utilizações desta informação, eu diria que são diversas. Desde logo, termos melhor prestação de cuidados de saúde, ou seja, termos cuidados mais personalizados e mais especializados naquilo que diz respeito ao utente específico. Ter uma melhor gestão e governança das clínicas, ou, visto de uma forma mais abrangente, dos serviços. Termos a capacidade de governar melhor as instituições, porque para governarmos melhor teremos de ter melhor informação, e acreditamos que estas 4 dimensões de informação são relevantes, por exemplo, para um Conselho de Administração, mas também porque esta informação é relevante para outros órgãos que nós temos dentro das OLS que precisam de dados para decidir e informação para decidir. Sejam, por exemplo, umas CFTs, por exemplo, as Comissões de Farmácia Terapêutica, que decidem a introdução da inovação na instituição. Será que precisamos de introduzir uma determinada inovação? Será que essa inovação que introduzimos está a entregar o valor que nós esperávamos que efetivamente fosse alcançado? Sim, não? Será que esse custo é um custo que é relevante de ser assumido face ao valor que está a ser entregue ao utente? Sim, não. Mas para isso nós precisamos de medir e quantificar. E, portanto, temos que produzir um conjunto de dados e informação que permita gerir e governar melhor as organizações. Mas não se trata apenas disso. Trata-se também de, por exemplo, apoiar investigação. Investigação sobre os serviços de saúde e investigação clínica. E para isso estas 4 dimensões de dados são também relevantes. Portanto, temos aqui vários níveis, várias camadas de utilidade que vão desde a prestação à Dona Rosa, dos cuidados de saúde, até à governação das instituições, até à investigação. Bom, agora isto é bastante giro, bastante teórico até agora, mas agora vamos ver como é que isto poderá ser feito. Não estamos a dizer que é perfeito, não estamos a dizer que é um produto acabado, estamos a dizer que é um produto em construção e que vamos partilhar convosco aquilo que estamos a fazer. Não quer dizer que não haja outros caminhos, melhores até do que este que vamos mostrar. Então, do ponto de vista de implementação, quando nós começamos este projeto, pensamos, mas nós precisamos de dados, não é? Dados da nossa própria instituição, que ela já está a produzir, e então nós fomos capitalizar um projeto que já estava feito dentro do nosso centro académico clínico, que foi basicamente garantir algo aparentemente simples, que é garantir que das múltiplas bases de dados que nós temos em cada uma das instituições, nós, em vez de termos múltiplas bases de dados, passávamos a ter uma só base de dados. Portanto, eu dou o exemplo da nossa instituição, da OLS Gaia Espinho. Nós temos aproximadamente 45 sistemas de informação diferentes a funcionar em paralelo. Isso gera mais de 120 bases de dados diferentes e que raríssimas vezes elas têm interoperabilidade e comunicam entre si. O que significa que dá para fazer nada com isto, não é? Portanto, isso foi um processo que nos demorou mais ou menos 1 ano e meio a fazer, que foi garantir que estas diferentes bases de dados
se convertem numa só e que a informação da Dona Rosa está num só local, pronta para fazer plug and play e utilizar para as diversas finalidades. Portanto, esse foi um trabalho prévio, em que nós utilizamos um standard de dados para a escrita desta informação, que é este nome muito bonito que está ali no título, que é o OMOP-CDM, e é o standard de dados a nível europeu que nós assumimos e que estamos a utilizar. O que nos permite algumas coisas também interessantes, nomeadamente o facto de não sermos os únicos que estamos a escrever e a registar a informação desta maneira. Há outras 200 instituições na Europa que fazem exatamente da mesma forma, ou seja, o nome das nossas variáveis é igual ao nome das variáveis de mais de 200 outras instituições na Europa. Então isso dá para fazer coisas interessantes como benchmarking, não é? E, portanto, não significa que são só os portugueses que fazem lá umas coisas, os portugueses também se podem comparar com outras entidades se quiserem, por isso é aqui a finalidade. Bom, e o que é que nós fomos harmonizar? O que é que nós pusemos neste Data Lake, chamemos-lhe assim, único de cada uma das nossas ULS? Coisas bastante simples, mas que são muito relevantes para alimentar as clínicas multidisciplinares baseadas em valor. No âmbito e no chapéu de um projeto europeu, no qual nós fizemos parte e fazemos parte, que é o IVAN, nós fomos harmonizar e escrever neste dataset conjunto tudo o que tem a ver com sociodemografia, tudo o que tem a ver com utilização de serviços, foi ao centro de saúde, foi internado, teve consulta, teve no hospital de dia, okay? Todos os diagnósticos que os doentes têm, independentemente de quem os registrou, seja em ICD-9, ICD-10 ou ICPC-2, mas também resultados laboratoriais, ou seja, o resultado da anatomia patológica, da patologia clínica, dos exames de radiologia, tudo aquilo que nós quisermos está também integrado. Por outro lado, depois tivemos também um outro momento, que foi o momento de integração de tudo aquilo que tem a ver com as prescrições. Portanto, nós tornámos-nos data partners de um projeto da Agência Europeia do Medicamento, que se chama Darwin EU, e fomos das primeiras entidades em Portugal a fazê-lo, e das primeiras também a nível europeu, em que basicamente adicionamos tudo aquilo que tem a ver com o medicamento, qual é que foi o medicamento prescrito, qual é que foi a dose, qual é que foi a marca, qual é que foi o lote ao nosso Data Lake. Ou seja, nós preparamos um Data Lake em que podemos ligar a nossa tomada e pedir dados a este Data Lake de forma fácil, rápida, para as nossas clínicas. Bom, a seguir, no processo de implementação, surgiu a necessidade de definir, como é que são os processos de prestação de cuidados desta clínica. Isto porquê? Porque dentro da organização havia uma forma de trabalhar num grupo de profissionais, outra forma de trabalhar noutro grupo de profissionais, e isto precisava de ter alguma homogeneização. E então fomos reunir com as equipas, não é? Fomos-lhes perguntar, vamos sentar todos a uma mesa e definir neste perfil doente, por exemplo, neste caso, uma outra clínica que temos montada, que é das leucemias e dos linfomas, como é que é a vossa standardização do processo de avaliação diagnóstica e terapêutica deste doente? E então a equipa clínica, depois de alguma discussão, ou seja, algumas semanas de discussão, construiu o fluxo que está a cinza, ou seja, uma standardização das etapas e dos momentos de realização de cada uma dessas etapas e, inerentemente, quem é que as vai realizar. A seguir, nós perguntamos à equipa clínica, certo, mas então quais é que são os PROMs que nós se calhar deveríamos medir e quantificar, ou seja, os Patient Reported Outcome Measures. Pronto, e então fomos ver a literatura, perguntámos à equipa clínica e chegamos a um conjunto de PROMs, que são estas caixinhas muito bonitas que estão aqui, a azul e a cor de laranja, sobre o que medir, mas também quando medir. E, como é óbvio, a seguir tivemos que perguntar ao utente, não é? O utente que também tem esta patologia. Então sentamos o utente à mesa e perguntamos, olha, aqui a equipa clínica acha que provavelmente vocês valorizam isto. O que é que vocês acham? Sim, não, discordam, concordam? E, portanto, de forma colaborativa fizemos esta construção. O que significa que muitas vezes aquilo que foi proposto pela equipa clínica não foi aceito pelo utente. Ou seja, aquilo que o utente valoriza não é exatamente igual à percepção subjetiva do profissional de saúde sobre o que é que o utente valoriza. E pronto, e então aquilo que estão a ver aqui já é o resultado desse esforço de harmonização. Nós percebemos também, junto da equipa clínica, que verdadeiramente seria cómodo, quando o utente vem à nossa consulta ou ao nosso hospital de dia, era importante fazer a medição dos Patient Reported Outcome Measures, os PROMs, de forma cara a cara presencial. E como é que estamos a fazer isso? Um tablet à cabeceira do utente, o utente preenche rapidamente, portanto ele é que reporta, não é o profissional que reporta,
e temos a informação disponível e pronta a utilizar. Mas também percebemos que haveria a necessidade de medir e quantificar os PROMs, não só cara a cara quando o utente está connosco no momento da prestação de cuidados de saúde, mas também em casa, no domicílio. Porque, por exemplo, o pico de sintomas que nós esperamos, neste caso com quimioterapia, vai ocorrer entre este ciclo e este ciclo, ou seja, vai ocorrer quando o doente está, na verdade, em casa e não connosco. E daí que fizemos também momentos de prestação de cuidados de saúde, de quantificação dos PROMs a azul, ou seja, em que nós vamos medir e quantificar utilizando 3 vias: e-mail, SMS e aplicação móvel institucional. O utente pode escolher, elas saem todas em simultâneo, o utente escolhe qual é que é mais convencional, mais fácil para ele utilizar e responder. Se não funcionar, nós fazemos callback através da central de contactos da ULS. A seguir, fomos também perguntar aos profissionais de saúde que prestam cuidados nesta clínica o que é que interessa para eles do ponto de vista prático medir. Quais é que são os CROMs que lhes interessam medir. E então fomos fazer plug and play ao nosso Data Lake para ir buscar esses dados. Com base nesta informação, nós estávamos prontinhos para começar a partir para o terreno propriamente dito. Como é que fizemos isto? Bastante simples, temos um parceiro tecnológico que trabalha connosco, que vai fazer o quê? Vai pegar naquele fluxograma muito bonito que vos mostrei ali, que aquilo normalmente são uma série de folhas A4 que a gente vai riscando e construindo em conjunto, e depois nós fazemos o entregar disto à empresa que trabalha connosco, que vai digitalizar aquela jornada de prestação de cuidados de saúde, ou seja, vai transferir aquilo para uma pathway, ou uma patient pathway digital. A seguir, aquilo que vamos definir é como é que vamos interagir com os utentes, ou seja, vamos lhes enviar um SMS, vamos enviar um e-mail, quando é que isso acontece? Ou seja, que é na prática a aplicação dos time points que nós já aqui definimos. A seguir, vamos ter que definir o conteúdo desses SMS, desses e-mails, da estratégia de comunicação que estamos a ter, porque se calhar vale a pena ser personalizado, customizado à área terapêutica ou à área da nossa clínica. A seguir, vamos adicionar doentes à nossa jornada, em que nós vamos poder discutir e conversar sobre, ok, como é que eu quero fazer a introdução? É, sempre que há um novo diagnóstico, automaticamente a nível digital ele vai ser introduzido em jornada? Quero fazê-lo manualmente, quando ele está na minha consulta? Quero fazê-lo em lote, para um conjunto de doentes que eu já tenho e já estou a seguir na minha instituição? Tudo é possível. Portanto, agora, institucionalmente, eu vou decidir como é que quero fazer a introdução destes doentes nesta jornada e na minha clínica. Bom, a seguir vem a parte interessante, que é a parte do... Eu já fiz a implementação mais conceitual, que são os quadros brancos com os vários sarrabiscos, já fiz a parte tecnológica e agora já tenho doentes na minha clínica e por isso já estou pronto para começar a ver dados e ver resultados e ver a quantidade de valor que eu estou a entregar aos utentes. Pronto, isto são resultados reais, como é óbvio, estão anonimizados. Por exemplo, da clínica de gestão de anemia pré-operatória, em que nós conseguimos ver ao segundo, de forma automática e sem qualquer tipo de copy-paste e copiar a informação daqui para ali e copiar da base de dados para o dashboard, nada. Ou seja, isto está a ser atualizado, os profissionais estão a trabalhar na sua clínica e em qualquer momento nós podemos aceder à plataforma e analisar. Obviamente que nós temos aqui 3 níveis de visualização dos dados. O nível do prestador de cuidados, ou seja, do profissional que trabalha naquela clínica, que só vai ver os seus utentes. Temos o nível da governação da clínica e depois temos o nível de visualização do Conselho de Administração ou da CFT, que basicamente vão estar menos preocupados com a rosa, não é? Mas que vão estar se calhar mais preocupados com uma visão macro, mais global. Pronto, e temos aqui também alguns resultados, agora também de PROMs reais que já foram medidos e quantificados, portanto isto para vos dar algumas ideias daquilo que já conseguimos visualizar. Também temos uma visão em painel, por exemplo, de todo aquilo que é a parte analítica dos nossos doentes e de forma a priorizarmos também aqueles que devem ser incluídos mais precocemente na clínica. E então, agora, do ponto de vista de resultados reais, só mostrar-vos meia dúzia de números para mostrar que desde fevereiro, que foi quando nós arrancamos com a primeira clínica, ou seja, a clínica de Patient Blood Management, já implementamos até agora um total de 4 clínicas, para vos dar a ideia do volume de utentes que nós já temos em clínicas desde o início do ano.
E também poderão dizer, certo, mas isto de medir PROMs e de medir PREMs através de soluções digitais, não, isto não é para os nossos utentes, porque eles têm 70 anos e têm 80 anos e eles não vão preencher, isso não vai funcionar e não é uma possibilidade. E este tipo fala aqui de coisas, mas eu nunca iria implementar isto com sucesso na minha área ou na minha instituição. A resposta é sim, é possível. Portanto, desculpem que não é taxa e proporção, desculpem que isto dói a um epidemiologista, mas poderão ver aquilo que na prática são os compliance de disponibilização de informação ao longo do tempo dos doentes que já estão em milhares nas nossas clínicas. Isto também para vos mostrar que tem escalabilidade, ou seja, que é rápido de implementar, é rápido de pôr no terreno e com grande capacidade de expansão. Portanto, aquilo que é a nossa expectativa é até ao final do ano termos mais 15 clínicas multidisciplinares a funcionar dentro da instituição. Óbvio que começamos pelas que são mais fáceis, aquelas que têm menor pendor de colaboração entre cuidados de saúde primários e hospitalares, mas agora estamos a trabalhar na diabetes, na insuficiência cardíaca, na hipertensão, que são as áreas mais duras, porque envolvem mais trabalho conjunto entre nível de cuidados de saúde primários e nível de cuidados hospitalares. Para terminar, dizer que é possível fazer transferência do modelo, e é por isso que já fizemos transferência para uma clínica piloto em Matosinhos, no OLS Matosinhos, e também estamos agora a iniciar a transferência para o OLS da Feira e para o OLS de Aveiro. Portanto, mostrar-vos que acreditamos que conseguimos trabalhar de forma diferente, conseguimos monitorizar e medir o valor que entregamos aos nossos utentes e que conseguimos reformular a estratégia de prestação de cuidados em saúde no SNS e que este modelo é perfeitamente transferível e escalável para outras instituições. Por isso, eu diria que o desafio que vos deixava é quando é que começamos em conjunto a fazer isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Estamos exatamente no timing certo, 12 horas. Temos agora algum tempo também para abrir o debate com todos os presentes. Eu pediria para as pessoas se identificarem e, se quiserem identificar o preletor ou se for para os três, faz favor. Já está. Margarida França, Presidente do Conselho de Administração da OLS da região de Aveiro. Eu penso que esta pergunta é mais dirigida ao professor Gonçalo Santinha. Eu sei que tem participado na elaboração de algumas estratégias municipais de saúde e eu faço-lhe esta pergunta porque eu começo a pensar que nós estamos muito como os ingleses, fazemos muitos papéis. Os white papers e os green papers, eles produzem muito. E a minha questão é, alguma delas depois pediu ao professor Gonçalo para fazer o acompanhamento e a monitorização do impacto, a avaliação da aplicação destas estratégias e pediram a colaboração da universidade? Muito obrigado, Dra. Margarida. É sempre um prazer. Não, respondendo muito diretamente, não. Por duas razões, eu diria. A primeira é porque são muito recentes. Okay? E, portanto, a implementação demora o seu tempo, não é? Embora sejam estratégias a 2030, chamemos-lhe assim, e, portanto, é complicado começar já a fazer um processo de avaliação. A segunda tem a ver também com a nossa prática ou falta de cultura. E é aí que a doutora Margarida quer chegar, eu percebi, que é a falta de cultura também nas diversas instituições que nós temos, não só nos municípios, em termos de acompanhamento dos processos, dos instrumentos, para ver o que é que foi implementado ou não, e de facto isto era bastante interessante. É uma área nova para os municípios, não é nova em termos de, como foi dito há pouco, não é nova no sentido de que há muito que os municípios trabalham na área da saúde e do bem-estar, portanto, as coisas que fazem. Mas não deixa de ser notório quando nós falamos neste processo de centralização, ou transferência de competências, quando nós falamos com muitos autarcas, a primeira reação deles quando se aborda a noção de saúde, a ideia de saúde, o que é saúde para o município, a primeira reação é não temos médicos de família suficientes. Portanto, a direção é cuidados de saúde, é logo. E, portanto, nós podemos, eu posso ainda dar um outro exemplo, não me querendo alongar, posso dar ainda um outro exemplo de há cerca de uma dúzia de anos, talvez um pouco mais, eu estive a fazer uma investigação a nível nacional sobre
sobre os processos de tomada de decisão em saúde. E entrevistei pessoas da área da saúde, mas pessoas também ligadas às autarquias. E eu lembro de estar a falar com um autarca, na altura, a perguntar quais eram as competências daquele município em concreto, por razões óbvias, não vou dizer aqui qual é que era o município, quais eram as competências do município. E ele, em tom caricatural, obviamente, com algum humor à mistura, mas disse que, bem, nós aqui neste município, o mais próximo que temos da área de saúde é o médico veterinário. E, portanto, obviamente vale o que vale, e já foi há mais de uma dúzia de anos, não é? As coisas alteraram-se, mas digamos assim, uma área mais recente, digamos assim, e, portanto, é natural que eles também ainda estejam a fazer este salto. Obrigado. Muito obrigado, faz favor. Acho que já posso falar. Vamos lá pôr os óculos. Bom dia, o meu nome é Paula Maia e do meu currículo o que interessa é que eu sou enfermeira, sou especialista em saúde comunitária e é nesse contexto que eu gostaria de falar um bocadinho e depois deixar duas perguntas. Primeiramente, agradecer à Sra. Bastonária Maria Augusta de Sousa, que foi ela que teve o cuidado de me convidar. A Sra. Bastonária ouviu, não ouviu? E os presentes. Muito obrigada, a Sra. Enfermeira Maria Augusta de Sousa, que realmente eu não assisti às outras conferências, porque, enfim, não saberia. E quero agradecer à Sra. Bastonária. Tive também a oportunidade de iniciar uma parte da minha atividade profissional no Hospital Pedro Spano, o que quer dizer que depois assisti a toda a integração e participei na integração da ULS Matosinhos, que faz 25 anos, como sabem. No entanto, não posso deixar uma nota. Matosinhos é uma situação muito particular. Tem um só município, tem um hospital que não é de grande dimensão, nem é um hospital escolar. A Câmara é muitíssimo ativa, foi sempre muito ativa neste contexto, portanto eu acho que é importante que este testemunho da ULS Matosinhos é obviamente importante, mas também é importante percebermos que é um contexto muito particular. E não posso deixar de referir uma pessoa, que foi a enfermeira Maria José Rigo de Abreu, que era na altura a enfermeira diretora do Pedro Spano, e graças a ela e da direção dela foi que a integração teve sucesso, porque começou a fazer projetos com os enfermeiros dos cuidados de saúde primários e os enfermeiros hospitalares. Portanto, ela tem que ser é viva ainda e tem que ser uma pessoa bem recordada, e é importante que ela fale sobre a sua experiência. Atualmente tenho dúvida, porque uma das coisas que se foi falando era que a proximidade com o cidadão, com o doente, era um dos apanágios das OLS. Eu estou com muito receio que isso eventualmente não aconteça. Porque, por exemplo, eu cito a OLS Trás-os-Montes e Alto Douro, que bate na região de Viseu, que é centro, a distância de Penedono até, por exemplo, o Hospital de Bragança não, que já não é, Vila Real. Temo que isto seja uma dificuldade, e depois tem outra particularidade, que abrange 23 municípios. Penso que será uma guerra titânica com os presidentes das câmaras, não é? Vai ser muito difícil. Qual será a câmara que terá a prioridade? Enfim. Gostaria só de, não seria, mas deixar ao seu professor, que é o diretor da Faculdade de Medicina aqui de Aveiro, isto era uma questão. Penso que hoje não se fala em multidisciplinariedade, porque do que vimos ali, o grupo é sempre médico, portanto são especialidades médicas, não é? Acho que hoje só fala-se em transdisciplinariedade. Relativamente às OLS atuais, o que temos visto é que todas elas agem de forma diferente, portanto penso que estão imbuídas de um espírito da autonomia total, o que isto não é verdade, nomeadamente a nível das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Os recursos humanos têm sido impossíveis de se lidarem com eles, e de facto não posso deixar de falar dos enfermeiros. Os enfermeiros começam nisto já nos anos 20 do século passado, e falamos das enfermeiras visitadoras, que foi graças a ela que tivemos uma taxa de vacinação enorme no nosso país.
a diminuição da mortalidade infantil, porque elas iam à casa das pessoas, ensinavam as mães a dar de mamar, os cuidados de higiene às crianças, a contracepção das mães. Portanto, o infirmes quer dizer ao lado do menos firme. E o menos firme pode ser qualquer pessoa, numa fase de transição. Um cidadão não tem que estar doente para viver um estado de transição. Há sobreposição de funções, nos cuidados de saúde primários principalmente, entre enfermeiros e médicos. Isto é uma velha guerra, porque a Ordem dos Médicos decide emanar diretrizes que não são lei, e há muitas das atividades que são feitas por médicos por tradição, não por legalidade. E isto é importante nós percebermos que esta definição e este cuidado só tem vantagens, quer para os profissionais, que se sentem mais satisfeitos, e quer fundamentalmente para a profissão, para a população. E termino com outra questão, e esta questão da complexidade das funções, eu deixaria também a questão ao Sr. Professor, diretor da Faculdade de Aveiro, e para parafrasear a Sra. Professora Paula Santana, já há muito tempo que eu venho a dizer que o Ministério da Saúde só tem que ter uma Secretaria-Geral da Doença. E chega. Muito obrigada a deixar estas duas questões. Muito obrigado. Penso que será para o professor Firmino. Se calhar dar uma resposta muito simples, e obrigado pelo comentário. Efetivamente as clínicas são multiprofissional e transdisciplinares, ou seja, e dou o exemplo prático e operacional, na nossa clínica de Patient Blood Management nós temos não só médicos, mas temos também enfermeiros e também temos psicólogos e também temos assistentes sociais. E vou dar um exemplo muito prático, e é fruto desta implementação, e até dou um slide que mostrei, que é, constatamos que muito do doente que é operado, efetivamente tem anemia, pré-operatoriamente, e portanto ele terá de ser pré-habilitado, e essa pré-habilitação não se prende exclusivamente com o seu sangue, prende-se também com a sua saúde mental. Isto porque compreendemos que, efetivamente, os nossos doentes que estavam a ser operados na nossa instituição, isto é apenas a nossa realidade local, 40% têm critérios de depressão. O que significa que era, muitas dessas vezes, depressão não tratada. O que significa que, automaticamente, nós temos também, na equipa e na clínica, um psicólogo. Temos também um médico de família e, portanto, na verdade, nós estamos a ter aqui uma abordagem multiprofissional e transdisciplinar. Portanto, sim, concordamos que é absolutamente importante. De acordo. Bom dia, o meu nome é Marta Estrela, sou bolseira de doutoramento aqui na Universidade de Aveiro, do IBMED, e queria fazer umas perguntas. Eu achei a apresentação do Dr. Firmino muito interessante, mas tenho algumas perguntas talvez um pouquinho provocatórias. E a primeira é: que barreiras é que esperam encontrar no scale-up para outros serviços que são mais complexos e como os pensam resolver? E, por exemplo, uma das perguntas é: como é que pensam em recolher promos em serviços que têm um nível de rotação, entre aspas, de utentes muito superiores, com tempos de contacto muito curtos, como, por exemplo, a medicina interna, a cirurgia geral, etc. Eu, se calhar, ia juntar mais uma ou duas questões. Obrigada. Eu queria colocar, Berta Nunes, médica de família, eu queria colocar uma questão ao Dr. João Firmino sobre as clínicas. Pareceu-me, por isso essa é que é a minha dúvida, que estas clínicas funcionavam só dentro do hospital e não faziam integração de cuidados com os cuidados subprimários, ou seja, pode existir, pelo que foi dito, até o médico de família na equipe, mas o que eu estou a perguntar é se de facto porque no fundo o que é que aqui acontece? Acontece uma harmonização de base de dados com o standard, definir procedimentos
standardizar, definir procedimentos, toda a gente fazer da mesma maneira e depois definir o que medir, etc. E isto com aquela vantagem ao usar um standard na base de dados poder fazer o tal benchmarking, tudo isso, mas quando nós estamos a falar do LS, nós temos que falar de integração de cuidados e a minha questão é como é que este modelo contribui para a integração de cuidados. Basicamente é isso, eu poderia ir mais além, mas fico por aqui. Muito obrigado. Tenho mais uma questão, por favor. Muito rapidamente e como complemento desta intervenção, eu chamo António Romão, o LS Oeste, médico de família. Eu também fiquei com algumas dúvidas e gostaria de saber se os sistemas de informação têm suficiente interoperabilidade para assegurar uma comunicação fácil, um diálogo fácil entre profissionais, visto que se levantam muitas dúvidas e muitas vezes a comunicação não existe, falha rotundamente. Cada um trata da sua ilha, trata da sua disciplina. Como é que se processa essa interoperabilidade? É funcional? Obrigado. Muito bom dia a todos. Alfredo Santos, Câmara Municipal de Loures. Só aqui uma pequena visão também desta matéria dos municípios, até porque foi aqui feita uma caricatura que eu confesso não revejo naquela que é a intervenção da dinâmica da saúde por parte dos municípios que conhecem, principalmente aqueles que entregam a rede. Primeiro, há muitos anos que o município tem trabalho na área da saúde, não se revela, não se revê apenas através do veterinário municipal, como é óbvio, com campanhas de prevenção, com saúde escolar, com relação com a saúde mental e a dinamização de projetos que permitem aproximar o hospital da comunidade, com a promoção de estilos de vida saudáveis e, de facto, não temos competência quanto aos médicos de família, mas temos preocupações, e muitas, porque são essas as preocupações dos nossos municípios e não podemos deixar de focar essa matéria quando temos essa oportunidade. E, portanto, queria só dar nota disso. Os municípios, pelo menos o de Loures, têm feito um trabalho muito largo nesta matéria, muito empenhado, e, infelizmente, estamos a começar a trabalhar a estratégia, naturalmente em conjunto com a Academia. Infelizmente, ainda não podemos trabalhar a fundo porque ainda estamos a tapar buracos. Recebemos as competências e, nesta matéria, estamos a tratar problemas, por exemplo, das instalações que durante muitos anos não tiveram qualquer tipo de manutenção. E isto é dignidade para os profissionais e para os utentes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Combinado não tinha batido tão certo. João Figueiredo, vice-presidente da Câmara de Tondela. É verdade, a saúde, sendo uma recente competência nossa, há muito que nós temos vindo a trabalhar em parceria, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, mas também nos próprios programas municipais de saúde e bem-estar. Aliás, tivemos um programa que teve até uma referência europeia da sua qualidade, do ponto de vista da forma como colocámos a população, entre aspas, a mexer. Mas eu queria aqui dar nota porque, verdadeiramente, nós temos aqui, esta discussão tem patamares diferentes do ponto de vista de um tema fundamental para a nossa comunidade. Se por um lado temos indicadores fantásticos, temos trabalho notável do ponto de vista dos diferentes profissionais de saúde, mas por outro lado ainda temos um trabalho muito importante a fazer, que decorre também dessas competências. E é exatamente a questão básica, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista de respostas que há anos não eram dadas. Se relativamente à saúde nós conseguimos negociar e adiar durante algum tempo, não porque não entendamos que seja fundamental a proximidade de um setor fundamental para a nossa comunidade, mas porque efetivamente havia debilidades que importava debater. Ao contrário do que me aconteceu com a educação,
e muito telegraficamente na educação nós não tivemos oportunidade. No dia 1 de abril de 2022 eu recebi 2 agrupamentos de escolas, 4 vezes 2, 3 e 2 secundárias, e há numa em que fui fazer a visita e em que a funcionária diz-me: "Ó senhor vereador, não vá aí porque é onde o professor de Geologia dá aula prática." E eu, como sim, então olhei para o teto, tinha uma estalactite mais ou menos uns 10 centímetros, de uma estalagmite no chão, ou seja, há 20 anos ou há 30 anos que há água naquela escola, para ter uma estalactite crescer. Portanto, isto para percebermos o que é que a descentralização também traz aos municípios. No caso da saúde foi diferente porque nós de alguma forma conseguimos negociar, mas depois há aqui coisas perfeitamente surreais. Nós, do ponto de vista de veículos, para que as unidades de cuidados de saúde possam, os CCs e a saúde pública possam fazer o seu trabalho, tem veículos que todas as semanas vão à oficina do município e ficam lá quase a semana toda. Quando há 5 viaturas elétricas que estão há muito atribuídas no âmbito do PRR, mas faltam os postos de transformação para ninguém acautelou. Quer dizer, isto é surreal do ponto de vista daquilo que devia ser uma resposta. Depois vão falando de outros pormenores que não vou obviamente perder tempo aqui, mas isto para dizer que não há nenhum município que não tenha interesse em implementar e colaborar numa matéria como esta. Eu estou a arrancar com a Estratégia Municipal de Educação, de Saúde, que pensava tê-lo feito há um ano atrás e não fiz porque, como dizia que o representante da Câmara de Loures, andamos ainda a tapar buracos. Ou seja, nós, do ponto de vista de um tema que é fundamental para a nossa comunidade e para o bem-estar da nossa população, nós neste momento temos patamares completamente diferentes porque os municípios andam a substituir-se ao Governo Central neste momento que durante mais de 20 anos não o fez, para não dizer mais tempo. Perdão o desabafo, mas eu tinha que partilhar isto convosco. Muito obrigado. Temos aqui 2 pessoas à frente, aqui à frente, que pediram primeiro. Cá em baixo. Muito bom dia a todos. Eu gostava de manifestar aqui alguma tristeza por ter visto num painel de 3 oradores, o orador de saúde, com formação em saúde pública, à qual eu pertenço, com formação em gestão de unidades, à qual também fiz, portanto, ter uma linguagem tão neoliberal e hospitalocêntrica como ouvi. Entristece-me isso, mas gostava apenas de perguntar como é que no país que nós nos encontramos, do sul da Europa, com o maior baixo rendimento, com cerca de 50% da população em níveis de pobreza, caso não fosse os apoios do Estado. Nunca ouvi falar aqui, por exemplo, de centros de saúde que foram as únicas instituições que trabalharam com a comunidade, ou que são as únicas instituições a nível da saúde que trabalham com a comunidade em ligação, por exemplo, com as autarquias, onde já trabalhei também. Nunca ouvi falar nas deficiências, nas insuficiências de recursos humanos para poder executar um trabalho de saúde conforme as necessidades da nossa população, as necessidades reais da nossa população, e também lamento que não tenha tido, portanto, não tenha ouvido falar aqui, pelo menos uma linguagem mais consentânea com aquilo que é a nossa população. Eu gostava de saber como é que se propõe nas unidades locais de saúde, portanto, que me parecem mais viradas para a privada, pelo menos aquela que eu aqui ouvi, talvez porque tenha experiência completamente diferente de um conselho, como já aqui foi dito, ser o único
que integra essa unidade local de saúde, talvez tenha facilitado essa dinâmica. Acontece que, por exemplo, aqui me parece que houve um passo extremamente importante, esta harmonização da informática, que é um dos grandes problemas que existe, não haver ligação dos centros de saúde ou das unidades de saúde com os hospitais. Agora, lamento imenso que não tenha falado, o médico de saúde pública não tenha falado da realidade do nosso país, da realidade do nível de saúde em que nós estamos neste momento e não tenha falado dos problemas que foram criados, que levaram a criar esta situação, e sabe perfeitamente quais são, porque estando no nível em que está de informação, sabe perfeitamente quais são, e não tenha trazido a estes problemas soluções, ou pelo menos propostas de soluções que me parece que seriam necessários para a evolução, porque falou da evolução que era isso que eu precisava de ouvir, das unidades locais de saúde. Obrigado. Muito obrigado. Mais duas questões só, por favor. Bem, eu já estou aqui à espera, mas é só deixar uma nota, nem sequer é uma pergunta. Também relativamente àquilo que foi aqui falado em relação... Eu sou técnica administrativa, meu nome é Teresa Silva, e só quero dizer isto. Eu estou habituada a ser ignorada quando se fala em pessoal da saúde, porque sou técnica administrativa, embora seja a primeira a dar a cara e se calhar a última a ser vista na instituição, numa ULS, que foi até citada aqui. Mas em nome de todas as carreiras que não citou e que nunca são citadas, os técnicos diagnósticos, os auxiliares e os técnicos administrativos, só queria deixar esta nota, porque eu nunca vi nenhuma instituição a funcionar na saúde sem os outros todos. É só isto. Muito obrigado. E pronto, uma última questão, por favor. Jorge Lourenço, médico internista. Eu pedia que fosse breve, obrigado. Muito breve. Eu gostava de perguntar ao professor Gonçalo Santinha e à doutora Miriam uma visão um bocadinho mais genérica de propostas concretas da melhor interligação entre as instituições de saúde e os organismos municipais, na perspectiva de implementar toda a conceptualização que foi apresentada aqui. Creio que tem sido paulatinamente melhorada e aperfeiçoada, mas continuamos, acho eu, ainda à espera de fechar o hiato de concretizar e implementar. Eu gostava de ouvir uma sugestão de cada um sobre como conseguir ultrapassar a limitação da implementação municipal destas propostas que foram aqui abordadas. E parabéns pelas comunicações. Por último, uma pergunta da ex-bastonária. Muito bom dia, boa tarde já. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar os intervenientes da mesa, que foi muito interessante o vosso contributo para a reflexão. E, se calhar, bem na mesma pergunta que foi aqui atrás colocada. É como é que se implementa o conjunto das coisas que foram aqui levantadas. É válido para os três. Por último, ao professor Firmino Machado, que nos trouxe aqui a experiência, tinha a ver com a evolução das ULS. O que nos trouxe, creio que foi muito importante ou muito interessante. Todavia, há aqui qualquer coisa que nesta evolução me escapa. Eu gostaria de saber como é que é entendido. Que é... está fortemente centralizada no modelo de resposta à doença. Como é que as OLS, nesta nova lógica, garante que a área da promoção e da prevenção da prevenção da doença promoção e prevenção, estas nomenclaturas, sejam garantidas quando, efetivamente, no nosso país temos uma experiência acumulada sobre esta matéria, com limitações, com riscos, com participação das autarquias. Como é que isto se garante no modelo que aqui nos apresentou das clínicas multidisciplinares,
E a gente das clínicas multidisciplinares é a anestesiologia, a hematologia e, portanto, a medicina da saúde familiar. Ok, muito obrigado. Pronto, era isto. Muito obrigado. Professor Firmino. Peço desculpa, há uma coisa rápida. Eu chamo-me Lúcia Leite, sou Presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e a minha questão tem a ver com o que foi apresentado vem na consequência também do que a enfermeira Maria Augusta acabou de dizer e tem a ver com aquilo que foi dito, que eu acho muito relevante pela doutora Miriam, relativamente à falta de conhecimento dos autarcas ou dos profissionais das autarquias relativamente às terminologias da saúde e à organização da saúde. Se tivesse mais tempo, exploraria um bocadinho o assunto relativamente ao que eu acho que foi a dificuldade dos municípios aceitarem as competências da saúde. Em Portugal, tudo o que nos oferecem de bandeja, os portugueses desconfia. E, portanto, o primeiro princípio foi esse. E depois o desconhecimento do funcionamento da saúde. E as autarquias sempre se olharam como terem que suprir as faltas que o Ministério da Saúde ou o Governo Central não conseguia salvaguardar nos serviços de saúde locais. E, portanto, sentiram-se pressionados. Neste momento é preciso, estão a integrar com um elemento nos conselhos de administração das OLS, passam a ter, porque nomearam alguém, uma ligação direta às decisões nas OLS, mas precisam sobretudo de assessorias técnicas. E eu, se me permitem 2 minutos, dizer-vos que ontem percebi num anúncio das redes sociais que uma escola privada estava a contratar um enfermeiro para fazer acompanhamento permanente, com horário completo, para fazer acompanhamento quer das crianças com situações de doença, que continuam na escola, mas também para fazer prevenção e promoção da saúde, permanentemente com uma ligação aos serviços de saúde. Talvez, se as câmaras municipais entrassem nesta perspectiva de trabalho conjunto e tivessem profissionais como assessores técnicos, pudessem criar outros mecanismos em que se sentissem parte ativa e em nível de igualdade. Não era propriamente uma pergunta, é uma reflexão, mas obrigada. Não. Eu se calhar começaria por dizer que agradeço as perguntas, mas agradeço ainda mais as provocações que me deixam muito feliz. E então eu tentaria responder tentando integrar as várias, desculpem se falhar aqui algum aspecto ou algum comentário que tenha feito. Eu se calhar começava pelo fim e dando primazia às últimas questões que foram colocadas. Contaria para isso uma história, que foi como é que foi o discurso de abertura de tomada de posse do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, Gaia Espinho. O discurso do Presidente, o Sr. Rui Guimarães, começa com a visão de que as unidades locais de saúde têm que estar enfocadas na promoção da saúde e na prevenção da doença, não como tendo objetivo primeiro o tratamento. Isso significa que a estratégia de organização da unidade local de saúde para alcançar essa finalidade precisaria de ser também de um organograma que o permitisse. Obviamente que a existência de por exemplo, no nosso caso, uma unidade de gestão integrada dedicada à promoção da saúde, prevenção da doença e investigação, no nosso caso, irá ocorrer, é verdade, mas carece de um regulamento que tem que ser aprovado pela tutela, que até ao momento ainda não o foi. Existirá a contratação de profissionais especificamente para o desempenho dessas funções. Haverá. Aguardamos a autorização de contratação e a autonomia e esperamos nós para essa contratação, com grande ansiedade, diria eu. Tocando neste aspecto, eu expandiria para a questão das clínicas. Obviamente, não obstante eu não ter apresentado, está planeado e está em trabalho a preparação de uma clínica, que inclusive tem um documento escrito bastante denso e bastante grande, que é a clínica que nós chamamos Clínica Multidisciplinar de Estilos de Vida.
Esta clínica permitirá um acesso a partir de outras clínicas ou de qualquer profissional e que integra, basicamente, ações que vão modificar os determinantes clássicos que nós todos conhecemos e que envolve, essencialmente, 3 grandes linhas de ação. Linha de ação número 1, atividade física. Linha de ação número 2, modificação da dieta, não só parte teórica, que é aquilo que nós classicamente vamos fazendo nas ULS, mas também parte prática, ou seja, efetivamente aprender a cozinhar de uma forma diferente e modificar na prática, não na teoria só. Ou seja, não só aquisição de conhecimento, mas aquisição de competência efetiva que permita modificar a dieta. E terceiro aspecto, cessação tabágica. Portanto, estes são os 3 vetores principais que irão integrar esta clínica de modificação dos estilos de vida. Portanto, para vos dizer que sim, está preconizado, sim, está planificado, precisamos de contratar profissionais que nos permitam implementar em pleno esta clínica. Necessário. Dar nota que esta clínica estará na comunidade, em estruturas municipais e ou que sejam do terceiro setor. Portanto, sim, sou médico de saúde pública com muito gosto e não me esqueço de onde vim. Portanto, sim, seguramente. Agora, sobre outros aspectos que eu tentarei sumariar, o colega do IBIMED colocava há pouco a questão sobre os desafios e as barreiras e as dificuldades de operacionalização e de transferência. Eu diria que são muitos e dou alguns exemplos. Dou um exemplo, por exemplo, no domínio dos custos. Os custos que nós conseguimos quantificar, medir e introduzir nas clínicas multidisciplinares são custos rudimentares, muito básicos. Ou seja, são custos que são na perspectiva do prestador, não são na perspectiva societal, o que é uma limitação enorme. Portanto, nós não estamos a quantificar na ótica do doente, estamos a quantificar na ótica da instituição e mesmo na ótica da instituição, ou seja, na perspectiva do prestador, nós só estamos a quantificar as grandes rubricas de custos, ou seja, com profissionais, custos com prescrições. Estamos a esquecer de tudo o resto, que na verdade também são custos. Para isso precisaríamos de contabilidade analítica, que não temos, pelo menos na nossa instituição e na maioria das instituições em Portugal também não o temos. Por outro lado, há também uma questão que foi colocada, que é, e nas situações em que temos momentos de prestação de cuidados que são muito curtos e que de certa forma vão ser uma ameaça, por exemplo, à medição dos PROMs. Acreditamos que o conseguimos fazer de forma remota. E analisando a medição de PROMs que já estamos a fazer de forma remota, a adesão ao preenchimento que é feito é bastante elevada. Nunca temos valores inferiores a 70%, 80% nos vários time points que estão definidos. Isso é também feito à custa de um contact center que temos e que funciona, pelo menos na minha acessão, muitíssimo bem, à custa de assistentes técnicos que são devidamente formados e treinados para o efeito e que seguem um script que foi discutido e construído para esse efeito e que se foca essencialmente na vantagem, no benefício para aquele utente em concreto de disponibilizar essa informação. Ou seja, aquilo que nós queremos é garantia de que o utente compreende que existe um benefício real para ele próprio de disponibilizar essa informação e que isto não é um estudo académico, não é uma tese de doutoramento que alguém vai fazer à custa dos dados que estão a ser disponibilizados. São efetivamente, queremos inverter a tónica para evidenciar e sublinhar que efetivamente aquilo que está a ser disponibilizado é informação relevante para otimizarmos os cuidados que prestamos àquele utente. Sobre a questão dos sistemas de informação, dar a nota de que, sim, sistemas de informação é algo complexo e que nós não tentamos alterar a forma como eles estão montados, estruturados e a sua interoperabilidade base. Não foi aí que nós quisemos intervir, porque aí nós entendemos que essa é matéria dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, seguramente. Aquilo que fizemos foi uma camada adicional em que nós estamos a fazer plug and play de vários dados e de várias bases de dados de diferentes proveniências para, aí sim, nessa nova camada, uma middle layer, nós trabalharmos e todos os profissionais que entendemos tenham acesso a essa camada independentemente do grupo profissional. Um outro desafio que vemos é a aceitação da informação que estamos a gerar, por exemplo, pelos serviços de aprovisionamento e compras das instituições.
Os serviços de aprovisionamento e compras terão de perceber que, muito provavelmente, está-nos a ser prometido uma determinada quantidade de benefício para o utente que foi desenvolvida e quantificada no ensaio clínico, classicamente, e que será desta magnitude, ou seja, eficácia, mas que, na verdade, nós estamos a produzir uma quantidade de evidência que nos permite agora chegar perto daquilo que será a efetividade. E que, se calhar, a eficácia é esta, mas a efetividade é apenas esta. E então a informação e o conhecimento que está a ser gerado pelas clínicas multidisciplinares permite fazer algo bastante simples, que agora, com a existência dessa informação, que são contratos de risk sharing, ou seja, em que na prática, se eu prometi esta determinada quantidade de benefício e só estou a entregar esta, então eu não vou pagar por esta quantidade de benefício, só vou pagar pelo benefício que está a ser oferido. Mas isso precisa que também as estruturas tenham capacidade de utilizar esta informação ao serviço da tomada de decisão. Por isso, sim, há aqui barreiras, há dificuldades, há culturas organizacionais que não se mudam em 6 meses. Por último, e para terminar, sobre a fluidez necessária e esperada em contexto das ULS, a fluidez esperada e necessária entre a comunidade, o terceiro setor, os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, ela é obviamente necessária. E é obviamente necessária também nas clínicas que estamos a propor. Como em todos os projetos, nós não podemos começar pelo mais difícil possível. Temos que começar por um exemplo que demonstra que é possível. E, não obstante nós termos uma missão, uma vontade, e poderão ver no nosso plano de negócios, ele é público e estão inscritas as clínicas que nós nos propomos a criar, será totalmente claro, depois de analisarem o nosso plano de negócios, que esta fluidez não só é prometida, como irá ser cumprida. Está no nosso plano de negócios. E nós estamos habituados a cumprir o nosso plano de negócios ao longo dos vários anos. O que significa que as clínicas mais complexas, ou seja, aquelas que vão fazer uma integração mais larga dos cuidados, demoram mais tempo a serem implementadas. Nós começamos por aquilo que qualquer gestor conhece como os low-hanging fruits, ou seja, garantir que temos uma experiência piloto, que funciona, que é replicável, os profissionais estão motivados e que pode ser alargado. Portanto, sim, nas clínicas que referi há pouco que estão em construção, diabetes, hipertensão, obviamente que existe uma patient pathway que começa nos cuidados de saúde primários, passa pelos cuidados hospitalares e regressa novamente aos cuidados de saúde primários. Portanto, sim, há um envolvimento, está planificado e a nossa ambição, seguramente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Firmino. Passava agora a palavra à doutora Emília, ao colega. 30 segundos, por favor. Sim, senhor. Muito obrigada pelos comentários e pelas questões colocadas. Dizer talvez aqui às duas pessoas também que interviram por parte dos municípios aqui na audiência, o colega Alfredo de Loures. Sim, eu identifico-me quer com o que disse também o senhor vice-presidente da Tondela, penso eu. De facto, o grande património das autarquias é na promoção da saúde e, de facto, as autarquias fizeram e fazem um grande trabalho a esse nível. Os anos de ouro da saúde pública, com uma saúde pública muito interventiva no território, que muito fazia na prevenção e na promoção da saúde, a saúde pública estava de mão dada com as autarquias. Eu sou desse tempo. De facto, foram aí que se construíram projetos muito interessantes, programas muito interessantes e nós identificamos-nos muito com isso, de facto. Temos muitos projetos nas escolas, de educação pelos pais, de educação para a saúde, projetos também nas zonas vulneráveis dos municípios, com unidades móveis de saúde, que estão há mais de 20 anos nos municípios a levar cuidados de saúde primários às pessoas que têm, de facto, carências, necessidades, são pessoas excluídas socialmente, que têm muitas delas em situações de pobreza. Portanto, nós sim, isso identificamos, nos percebemos de facto que as autarquias são fundamentais neste processo e as autarquias não é que não têm medo da saúde, eu acho que a saúde também não tem medo das autarquias, não é essa a questão. Mas quando falamos também de transferência de competências, eu não sei se isto se resolve com uma questão de assessorias técnicas nos municípios. É verdade que a lei diz-nos que os municípios terão um representante nas ULS, mas também aqui foi falado, alguém deu um exemplo de uma ULS com 23 municípios e o representante é um.
E os municípios são muito também territorialistas, também são muito conhecedores do seu território, os autarcas também sabem muito bem os problemas que existem, têm uma visão para o território e como é que uma pessoa vai representar 23 municípios, ou 2, ou 5, ou 6, ou 7, não é? Essas questões também não são assim tão lineares. E depois quando se colocam grandes desafios aos municípios com a transferência de competências, nomeadamente o funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde e a criação da Estratégia Municipal de Saúde, eu penso que o Ministério da Saúde também poderia ou poderá pensar de que forma é que pode ajudar mais os municípios nesta matéria, que contributo pode dar para que as coisas possam correr melhor e possam, de facto, os municípios também sentirem-se mais empoderados, sentirem mais força e mais confortáveis para desenvolver este trabalho. Eu daria, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Há uma plataforma muito interessante em Portugal, que não sei se conhecem, que é a plataforma dos ODS local. É uma plataforma onde os municípios, ao minuto, sempre que vão a essa plataforma, conseguem perceber como é que estão em termos de alcance de cada Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, é uma plataforma de base tecnológica que é carregada com indicadores sociodemográficos, socioeconómicos, enfim, uma panóplia de indicadores muito, muito importante e que vai monitorizando como é que o município do Seixal, onde eu trabalho, como é que ele está ao nível de cada ODS, no alcance de cada ODS, está acima, se está abaixo, se até 2030, com o crescimento que tem, ou com a performance que tem atualmente, se em 2030 consegue alcançar esse ODS ou não, e depois que boas práticas tem em cada ODS para. E eu penso que o Ministério da Saúde, por exemplo, podia ajudar os municípios a pensar num instrumento que ajudasse os municípios a construir, por exemplo, uma estratégia municipal de saúde, que depois pudesse olhar para todo o território de forma equitativa e que pudéssemos perceber como é que os municípios estão nesta matéria, não é? Acho que era importante e se calhar é um desafio que eu lançaria aqui e uma forma de podermos trabalhar as estratégias municipais de saúde e as estratégias locais de saúde de uma forma integrada. Obrigada. Muito obrigado. Em 30 segundos, então, duas notas. A primeira é que é óbvio que o papel dos municípios na saúde e no bem-estar é fundamental, não há dúvidas nisso. Se assim não fosse, se eu não acreditasse nisso, não trabalhava nisto há um conjunto de anos, por assim dizer. E, portanto, tudo tem a ver também com as próprias nomenclaturas. E aqui a linguagem, de facto, é muito importante. O que é a saúde, o que é o bem-estar, o que são os cuidados de saúde. Portanto, e não é fácil, de ambas as partes. Segunda nota, para dizer de facto que também não é fácil implementar. Nós temos conselhos municipais de saúde agora, tínhamos antes os CLAS também, que ainda existem, têm um papel muito importante. Há vários conselhos, o próprio representante também nas ULS de articulação. Portanto, já aqui falámos, temos várias formas de articulação, muitas vezes elas não funcionam. E eu só deixo aqui para terminar, é muito importante a liderança, os líderes são muito importantes. Okay? As lideranças são fundamentais para isto decorre também de experiências, de conversas que vou tendo, que vou vendo, a reflexão, de facto fazem a diferença. As lideranças fazem as diferenças, as lideranças políticas e a força política é muito importante. E daí, e complementando a intervenção que foi até agora, daí a minha proposta também desta a tal estratégia nacional que propus há pouco, de facto pode fazer a diferença nesse aspecto em termos de indicações, mas depois as próprias lideranças locais e regionais fazem a diferença. Obrigado. Bom dia, muito obrigado a todos os presentes. Retomaremos pelas 14h30, votos do almoço.